Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta noite maravilhosa que o Senhor tem nos preparado. Sou grata a Deus de retornar a este templo, esta igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe pastora Raquel, Deus abençoe pastor Fábio, Deus abençoe meu esposo e cada um de vocês que estão aqui para adorar ao Senhor. Eu quero ler com vocês João capítulo 15, do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, do versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração esse texto para falar sobre o que Deus plantou dentro de nós. O que há de importante dentro de nós. E o que precisamos fazer para que isso venha cada dia mais ser exaltado o nome do Senhor. Eu faço uma pergunta aqui para você, para nós aqui nesta noite. Quem aqui já passou por alguma estação da vida em que parecia que a sua vida não tinha avançado em nada? Já passou por isso? De olhar e falar, meu Deus, eu não saio desse deserto. Eu não saio desse inverno. Eu não saio dessa situação, Senhor. Quantas vezes nós passamos por isso? Mas observando o texto, eu vejo que Jesus ele estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E ali nos discípulos não estavam apenas aqueles 12, mas muitos caminharam com Jesus, inclusive mulheres. E Jesus ali dando a instrução aos seus discípulos, dizendo para eles que precisava cada dia mais frutificar, cada dia mais florescer. E aqui nós vemos uma progressão na palavra de Deus. Nós vemos em alguns versículos que primeiro ele fala que precisa dar fruto. Depois ele fala muito fruto. Depois ele fala muito mais fruto. Então você vê que Jesus ele vai dizendo que há uma progressão nas nossas vidas. E para frutificar de verdade, toda semente que ela é plantada, ela passa por um sufoco. A terra vai sufocando aquela semente e ela vai lutando dia e noite para tentar sair daquele sufoco. E chega uma hora que ela não consegue mais vencer aquela pressão, aquele sufoco que ela está debaixo da terra e ela começa então a morrer. E quando aquela semente morre, ela vai abrindo, rachando, rasgando. E depois que ela morre, então ela decide, ou eu termino aqui, ou então eu vou florescer. Esse é o ponto principal da nossa vida aqui hoje. Ou decidimos parar tudo, desistir, morrer, ou decidimos florescer. Independente do lugar aonde Deus nos colocar, se é no inverno, no outono, no verão, na primavera, no deserto, em terra fértil, Deus está dizendo, o tempo é hoje, é para florescer, é para frutificar ainda mais além daquilo que o Senhor tem colocado em nós. E nós vemos aqui que é preciso ter um olhar diferente. Existe uma diferença aqui entre estar plantado e estar frutificando. Muitas flores estão plantadas, mas não frutificam. E Jesus traz isso bem claro. Porque a árvore pode estar bonita, a planta pode estar linda, pode ter folhas maravilhosas, pode ocupar espaço, pode até parecer saudável.
Mas o propósito dessa flor, desta árvore, é que ela não termina nas folhas. Sempre alguém vai esperar algum fruto. E toda árvore frutífera nunca fica parada, quieta, esquecida, deixada de lado. Alguém sempre vai cutucar. Alguém sempre vai apedrejar, alguém sempre vai pegar uma vara e vai bater, porque sabe que aquela árvore tem fruto bom. Se você está sofrendo retaliações, acusações, críticas, levantes, pedradas, eu tenho uma palavra para você: o teu fruto tem servido de alimento e a tua folha tem servido de remédio. Então continue adorando mesmo sendo apedrejado. Porque este é o propósito de Jesus. Quanto mais a gente floresce, frutifica, mais algo de nós é exigido. Mais as pessoas vão olhar para nós e vão ver que querem mais. Então Deus, Ele não nos chamou somente para existir de qualquer forma. Deus não chamou a gente apenas para frequentar a igreja. Deus não chamou a gente apenas para decorar ou conhecer versículos. Deus não nos chamou apenas para possuir dons e nem para exercer apenas funções eclesiásticas. Deus nos chamou para ir além, para produzir em evidência, para produzir algo que vem de dentro, para produzir algo que não é aquilo que o mundo oferece. Repita comigo esta frase que eu vou te dizer agora. Eu preciso. Não, com mais ênfase, mais vontade. Eu preciso permanecer na videira. Porque Ele falou que sem Ele nada podemos fazer. Frutificar é permitir que aquilo que Deus colocou dentro de você, de mim, de nós, se manifeste através de nós para a glória de Deus, para revelar a glória de Deus. E o Senhor está dizendo: sem mim nada podereis fazer. Frutificar não há disputa, frutificar não há divisão, dissensão. Na frutificação em Deus não existe inveja, não existe ira, não existe ofensa, não existe exigência, não existe cobrança, não existe dedo apontado, crítica, acusação, persuasão, controle, desrespeito, competição. Mas o frutificar em Cristo existe flores, vida, altar diante dele, intimidade, profundidade, acolhimento. Isto é frutificar nele. Muitas flores estão aí, muitas árvores estão aí, mas estão competindo. Uma árvore fala para outra: eu sou maior que você, eu sou melhor que você, eu tenho um fruto mais gostoso que o seu. Mas no jardim de Deus não há disputa. Aleluia. Por isso que ele diz: está em mim e eu em vós. Olha a diferença de Deus. Antes da produtividade vem a permanência. Antes de você oferecer algo, vem o tratar de Deus dentro de nós. E Deus está dizendo para nós aqui hoje: Ele tem cura para a tua vida, Ele tem mudança de vida, Ele tem transformação. Ele vai colocar no lugar o que está fora do lugar, Ele vai trazer vida para aquilo que morreu. E Ele está dizendo para você hoje este princípio fundamental: antes de produzir, haverá mudança e milagre dentro de você. Aleluia. O ramo não liga desesperadamente para fabricar fruto, não. O ramo não está preocupado para fabricar, não, irmãos. O ramo, ele está interessado no alimento que ele vai receber desta videira. Por isso que quando a gente tenta produzir, na correria do dia a dia, sem a direção daquilo que o Senhor tem para nós, ou quer de nós, a gente só vê o que? Movimento. Estamos vivendo uma época onde em muitos lugares a gente vê muito movimento. A gente vê muita falácia humana.
muito emocionalismo humano. E isso daí Deus está dizendo para nós. Quando tentamos produzir sem permanecer nele, sem a orientação dele, só produzimos movimento, mas nunca produziremos o fruto verdadeiro. Mas o Senhor está dizendo aqui, o que é que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós. Deus não tem atividade sem intimidade, Deus não tem agenda sem presença, Deus não tem ministério sem comunhão, Deus não tem conhecimento sem transformação, Deus não tem aparência espiritual sem maturidade. Ele está dizendo, ei, é de dentro para fora, ei, é permanecer, receber, crescer e frutificar. Não é chegar no fruto não, primeiro tem que permanecer, tem que receber, tem que crescer, para depois frutificar. E ninguém cresce para fora primeiro não. Primeiro a semente morre, depois a raiz cresce para baixo, para depois a árvore aparecer e dizer, tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Aleluia, ainda tem vida aí. Ainda que queiram nos paralisar, não vai conseguir. Porque não somos ramos soltos em qualquer lugar. Você sabia? Uma coisa que me chama a atenção é que Ana era estéril. Não era por um problema de saúde. Eu acho interessante a Bíblia. Ana era estéril porque Deus deixou ela estéril. Sabe para quê? Para preparar ela a subir um novo nível. Deus colocou Penina no caminho de Ana. Porque existem alguns desertos que nós atravessamos que não é nós que queremos. O Espírito de Deus nos conduz. Então Deus colocou Penina no caminho de Ana, sabe para quê? Para impulsionar ela a não desistir. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, olha que coisa linda. O que Deus está falando para nós. Eu sou a videira e você é o ramo. E ele vai dizer ainda mais aqui no versículo de número 15. Ele vai dizer, não foi você que me escolheu. Fui eu que te escolhi. Não foi você que se deu um nome. Fui eu que te nomeei. É por isso que o maior perigo não é somente fazer as coisas para Deus. O maior perigo é começar a fazer e não permanecer na profundidade com Ele. Ter uma vida rasa. Deus está dizendo para nós aqui hoje, está vendo esse chão onde eu piso? Ele é o ordinário. Eu estou vendo, eu sei o que tem embaixo dos meus pés. Mas o Senhor está dizendo, mergulhe um pouco mais para viver o extraordinário. Aquilo que o teu pé não pode tocar, aquilo que a tua mão não pode alcançar, aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não chegou ainda no teu coração, é o que Deus reserva para nós. Deixa eu declarar para a tua vida aqui nesta noite, o mundo físico verá o que já foi liberado no mundo espiritual. Toma posse aqui, a restauração do teu lar, a restauração da tua vida, haverá salvação, libertação, cura, haverá renovo. Aleluia. É conexão, irmãos. É conexão com o céu. Aonde está a sororidade feminina? Cadê? Aonde está isso, irmãs? Não é verdade? Somos mulheres. Sabemos o que passamos. As nossas demandas, as nossas necessidades. E por que ainda vemos uma mulher ferir a outra? Aonde está a conexão com Deus? Para ser empática, para sentir as dores. Deus está dizendo para nós aqui hoje, estou trabalhando na tua raiz. Estou começando a trabalhar na tua raiz.
Nem toda estação que é improdutiva é uma estação estéril. Não. Deus sabe trabalhar na raiz. Porque existem períodos em que parece que nada está acontecendo. Lembra que nós falamos no início? Parece que nada está acontecendo. Mas Deus está dizendo: eu já te ouvi. Eu já te vi. Você não está sozinha. Eu te conheço, fui eu que te formei, estou te fortalecendo, estou fortalecendo aquilo que você não está vendo, estou produzindo algo novo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus manda dizer aqui nesta noite: eu estou te frustrando, porque quando eu te frustro, eu alinho a minha vontade ao teu propósito. Aleluia! E quantas vezes a gente se frustra? E quantas vezes a gente fala: Deus, até quando? Aleluia! Mas o Senhor está dizendo: aquilo que você parece que você perdeu, só está explicando um capítulo da tua história apenas. Mas o teu livro não tem apenas um capítulo. Aquilo que você perdeu parece um capítulo da tua história, mas não determina o final, porque o final ele já está escrevendo. E ele está dizendo: estou transformando o teu nada em tudo, a tua lágrima em fruto, estou transformando o teu vazio em algo que eu preencho. Eu sou o Deus que muda história. E ele está dizendo: ei, não desista, estou te impulsionando a ir além. É além. Mas tem algo que me chamou a atenção e eu preciso compartilhar com você. Porque quando a gente vai falando de raiz, vai falando de folha, vai falando de fruto, vai falando de videira, de árvore, é muito gostoso. Mas chega a época da poda. Tem a época de limpar, tem a época de arrancar, de tirar. Enquanto Deus vai preparando a terra, estamos no tempo de espera. Enquanto estamos sendo regados, estamos no tempo de crescimento. Enquanto estamos ali amadurecendo, é porque Ele está adubando a nossa terra. Mas chega o momento da poda, e a poda vai fortalecer raiz. Tem raiz que já está murcha, tem raiz que já está seca, mas Ele vai podando, vai tirando, vai colocando. Tira de um vasinho pequeno, coloca num vaso maior, coloca mais terra, e vai adubando, e vai arrumando, vai ajustando. E ali a gente vai sentindo desconforto, mas Ele está dizendo: ei, esse desconforto é porque eu não quero você do jeito que está, não. Do jeito que você está era quando era menina, era criança espiritual. Mas agora cresça, 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 frutifique. Frutifica. Alai como nasce. A gente quer que acontece para ontem. Quem é que já fez essa oração? Deus, eu quero para ontem. Senhor, vai logo. Senhor, eu vou esperar até o final do ano. A gente parece que quer dar prazo para Deus. A gente quer determinar para Deus aquilo que a gente sonha. Queremos muitas vezes ensinar Deus como deve ser feito. Faz desse jeito, Senhor, que vai dar certo. A gente não tem a paciência de esperar. Mas a espera é o trabalhar de Deus dentro de nós. Eu tive que esperar 14 anos para ser curada de câncer. Eu tive que esperar 14 anos passando por 10 cirurgias. Eu tive que esperar o mover de Deus na minha vida. Eu tive que esperar o cabelo que tinha caído crescer. Eu tive que esperar. Eu tive que esperar um diagnóstico de metástase nos meus ossos. E o médico dizer: não tem jeito, não tem mais solução, serão 3 meses de vida. E eu tive que esperar a resposta do céu. E quando estava chegando quase o terceiro mês, o Senhor vem com a resposta dizendo: ei, eu sou o Deus que cura.
A última palavra vem de mim. Quando o médico falou assim, não tem mais jeito, vai morrer, Deus desce e fala assim, agora é hora de eu mudar a história e dar vida. Tempo de espera, tempo de tratar, de trabalhar de Deus. Olha a poda aí. Deus vai podando. Deus trabalha primeiro na estrutura, para essa estrutura sustentar o fruto. Ei, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não dá para dizer que a árvore é boa se o fruto não for provado. A Bíblia vai mostrar uma série de pessoas, de Gênesis a Apocalipse, que receberam promessas e que só foram cumpridas depois que venceram um processo. O processo não é maior que o propósito. É por isso que estamos aqui nesta noite sendo ministradas por Ele. Porque antes de eu ministrar para você, Ele ministrou para mim. Antes de eu entregar algo para você, Ele falou comigo, trabalhou dentro de mim. Existem processos na vida que parecem atraso. Você já parou para pensar? Você falou, meu Deus, está atrasada a minha vida. Tem tanta gente que já está, e a minha vida está atrasada. Deus está dizendo não. Pode parecer atraso aos teus olhos, mas eu estou caprichando. Eita, Deus está caprichando, sim ou não? Deus está caprichando ou não? Por isso que Ele vai podando. E João 15:2, Ele vai falar que, olha o que Ele diz aqui, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, vai ter que dar mais fruto. Então olha o que Jesus está falando para nós aqui hoje. Deus poda as árvores infrutíferas e Ele poda as árvores frutíferas. Nenhuma fica sem podar. Não tem aquela que vai bater no peito e dizer, eu sou melhor. Você está passando por isso porque você é infrutífera, está em pecado, você está no erro. Não, Deus está dizendo, eu podo a infrutífera para que dê fruto, e a frutífera para que dê mais fruto. Aleluia! É mais, Deus está querendo mais. Deus não quer que você se sobrecarregue, Ele quer mais intimidade. Ele não quer que você abrace o mundo com as pernas, com os braços e faça tudo uma vez. Ele quer intimidade. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e não tem tempo para intimidade com Ele. Há momentos que Deus começa a retirar coisas da nossa vida. Ele vai retirando pessoas, Ele vai retirando até emprego, Ele vai retirando alguns cargos, Ele vai retirando algumas coisas da nossa vida. Para quê? Porque aquelas coisas já não combinam com a próxima estação. Está entendendo, irmãs? O que foi que você perdeu pelo caminho? Deus está dizendo, ei, não é perda, estou mudando a estação. Deus está mudando a estação aqui. Levanta a tua mão, quero profetizar na tua vida. Tem mudança de estação na tua vida. Se você estava no inverno, chegou a hora da primavera. Se você estava na primavera, chegou a hora do verão. Está no verão, chegou a hora do outono. Deus está mudando, e na mudança tem tirada. Aleluia! Ele tira. Sabe o que Ele tira? Necessidade de aprovação. Ele tira. Ele tira todo tipo de relacionamento inadequado. Se aquela pessoa você considera como amiga e ela se afastou, foi Deus que tirou. Não estava agregando nada no teu caminho. A gente tem o costume de chamar uma a outra de amiga, sim ou não? Oi, amiga. Aquela pessoa é tua amiga? Ela chora contigo? Ela sorri contigo? Ela sabe do que você gosta? Já visitou a tua casa? Se não fez isso, não é amiga, é colega. E quando a gente libera uma palavra de ordem, de amiga, nós estamos trazendo para dentro de nós aquilo que Deus não está no negócio. Então vamos tomar cuidado com vínculos que não glorificam o nome do Senhor. Deus tira maus hábitos, maus costumes. Deus tira as distrações da nossa vida.
Quem aqui, de repente, o celular parou? Já passou por isso? De repente o celular quebrou. De repente alguma porta se fechou. Alguma coisa estava distraindo. Deus tirou. Deus tira também as dependências emocionais. A pastora já falou disso. Dependência emocional, dependência relacional, dependência financeira, Deus tira. Deus tira comportamentos que impedem o amadurecimento. E no meio disso, sai também o orgulho, sai o ressentimento, sai a falta de perdão. Deus está mudando a estação. Por isso que a poda, ela é desconfortável, irmãs. A poda, ela é difícil. Mas Deus está dizendo aqui: ei, eu estou tocando justamente naquilo que você estava acostumada a viver. Deus não trabalha no meio do comodismo, do costume, da mesmice. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o nome dele é renovo. Todo dia algo novo. Na presença dele tem novidade de vida. A tua lágrima hoje não será a mesma amanhã. A Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite e a alegria vem para o amanhã, sim ou não? Pela manhã, sim ou não? Mas se ele quiser provar num dia, 2, 3, a lágrima fica por alguns dias. Mas quando vier a alegria é perpétua. Tem começo, mas não terá fim. Então Deus está dizendo: ei, a tua luta hoje não será a mesma de amanhã, mas te prepara para subir de nível. É nível. Essa poda de Jesus que ele está dizendo: ei, eu sou aquele que limpo, que tiro. Algumas coisas que irão se perder, não é abandono, eu não te abandonei. Não é porque você perdeu algo que eu te abandonei, mas faz parte do processo do quê? De reorganização interior, de transformação de um novo olhar, de posicionamento daquilo que precisa ser feito para a glória dele. Quando Deus, ele poda, não significa que ele desistiu da árvore. Quando Deus tira algo, não significa que ele deixou de lado, mas isso quer dizer que ele está preparando um espaço. Sabe aquela árvore que parece que ficou lisa, que não tem mais nada de visível, de atraente, e a gente fala: nossa, acabou, morreu. Não, aquele que podou, que tirou, que limpou, está dizendo: estou preparando espaço. Ei, Deus está preparando espaço para você viver o sobrenatural. Tem alguma coisa que estava além, Deus tirou, é porque ele está preparando espaço. Outro ponto importante que Deus está dizendo: quando a gente pensa em frutificação, a gente pensa em algo grande, ministerial, em crescimento pessoal, profissional, em conquistas, em pessoas que nós vamos alcançar. Mas a Bíblia vai dizer que não, porque o dom demonstra capacitação, mas o fruto demonstra transformação. E a transformação no original hebraico significa ir além. Ir além, ir além, ir além, ir além. Você vai além. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga para sua irmã do lado: você vai além. Além do que sonhou, além do que pediu, além do que pensou, porque ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Por mais que a gente prega, rege, canta, ministra, evangeliza, nós precisamos crescer em mansidão, em domínio próprio, em paz de espírito e em amor sem troca. Amar não é apenas um sentimento, é uma decisão. Porque a Bíblia diz: amar os que te odeiam. Oh, meu Deus, que difícil. Orar pelos que te perseguem, misericórdia. E abençoar quem te amaldiçoou. Gente, é fácil ser crente? É fácil servir a esse Jesus? Por isso que ele está dizendo aqui para nós: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém
a vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo para os seus discípulos: ei, eu não estou te chamando mais de servo, estou te chamando de amigo. Aqui sim é amigo. Sabe por quê? Porque o servo só faz aquilo que manda. O amigo faz aquilo que é além. Não precisa pedir nada para o amigo, ele entende pelo olhar. O amigo sente, ele está na casa dele, sentiu, não sei, tem alguma coisa, deixa eu ligar para minha amiga, porque está passando por algo, vou orar por ela. Você está entendendo, irmãs? É isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo: não te chamo mais de serva, eu não quero que você faça só aquilo que te manda, não. Eu te chamo de amigo, e o amigo sabe sentir o outro, ver o outro, perceber o outro. O amigo tem empatia na dor do outro. Sabe uma coisa que eu aprendi na psicanálise? É que na psicanálise, irmãos, quando a gente estuda o comportamento humano desde a infância, ou melhor, desde o ventre, que é desde aquele momento que a pessoa está sendo gerada, a gente começa a estudar e ver todo o comportamento dela. A criança aos 5 anos de idade começa a ter comportamento que ela sentiu quando estava no ventre da mãe. Olha que interessante. E a psicanálise, ela vai dizer sobre isso, sobre esse tipo de comportamento humano. Tem coisas que as pessoas olham e não conseguem perceber por que age por impulso, por que é reativo. E a psicanálise vai dizer que é porque aquela pessoa ainda está presa e perdida dentro dela. Ela não consegue observar o que está ao redor. E ela vai sendo guiada pelas águas que levam. Ela não sabe olhar e direcionar para onde ela vai. Mas aquele que nasce, porque o Senhor está dizendo: vós serei meus amigos se fizer o que eu lhes oriento. Aquela que nasce de novo, aquele que nasce de novo, começa a olhar e falar: peraí, eu não posso repetir padrões geracionais. Porque o padrão de comportamento que eu estou tendo é geracional. E isso vai da 3ª à 4ª geração, como diz a Bíblia. Não, o teu padrão não é geracional. O teu padrão, ele é bíblico. O teu padrão vem de Deus. O método que Deus me deu para usar é ciência com fé, psicanálise com Bíblia, é oração e é um olhar clínico. Dentro do consultório, atendo pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha. Eu atendo pessoas de todos os lugares e ali eu vejo as pessoas dizendo: eu não me amo, não me encontrei, eu não sei o que eu quero da minha vida, o desejo é morrer. E no momento que começa a ser tratada, começa a olhar e falar: eu tenho algo especial, é a presença dele, eu fui escolhida por ele, eu nasci porque ele me desejou primeiro. Você está entendendo, irmãs? Você não é uma qualquer. Você não nasceu por acaso. O verdadeiro florescimento em Deus não aparece somente diante dos outros. Um verdadeiro florescimento não aparece em cima do altar, não. Ele aparece primeiro no oculto. Deus nos esconde primeiro. Deus, ele nos guarda primeiro. Toda águia aos 40 anos escolhe morrer ou entrar na caverna e ser renovada. É uma escolha. E quando ela escolhe entrar na caverna, ela passa pelas dores mais terríveis da vida durante 5 meses. Ela arranca o bico, ela arranca as unhas, ela arranca as penas. Ela geme e chora na caverna. Sabe com quem? Sozinha. Quando Deus nos esconde, é Deus e nós. Não tem amigos, não tem parentes, não tem vizinhos, não tem irmãos, não tem ninguém. Porque Deus está dizendo: ei, o florescimento verdadeiro não aparece diante dos outros primeiro, não. Mas é dentro do seu ser, na minha presença. Ali ela fica 5 meses escondida. Vai nascendo pena nova, vai nascendo bico novo, vai nascendo garra nova. E quando ela sai dali, ela dá um voo rasante dizendo: ei, os que esperam no Senhor renovarão
renovarão as suas forças como águia, subirão com asas como de águia, eles não temerão, eles não olharão de um lado para o outro nem para trás, eles voam, eles vão, eles sobem, eles vão. Aleluia. Então, se você está escondida, se alguém esqueceu de você, é Deus fazendo o que Ele tem preparado para você. É Deus fazendo uma nova roupagem, preparando um novo tempo. Na maneira como respondemos quando somos contrariados, é que demonstramos o verdadeiro fruto. Na maneira como tratamos pessoas que não têm nada para oferecer para nós, é que demonstramos o verdadeiro fruto. Na maneira como reagimos às críticas, é que demonstramos o verdadeiro fruto. Vocês estão entendendo, irmãs? Na capacidade de perdoar e pedir perdão, é que demonstramos o verdadeiro fruto. No domínio que nós temos da nossa língua, é que demonstramos o verdadeiro fruto. E na maneira como enfrentamos os conflitos, é que demonstramos o verdadeiro fruto. Então, se ainda estamos sendo reativas, o nosso fruto ainda está sendo nosso, da carne, da ferida, da rejeição, do abandono. Mas o Senhor está dizendo: vem, vem, vem para a videira, vem, vem, vem para mim, vem, vem, para produzir novos frutos. Aleluia. Feridas que não são tratadas interferem a frutificação. É chamado de erva daninha. É os bichinhos, é o mofo. Já viu planta mofada? São aquelas feridas que não foram tratadas. Não basta apenas observar a semente, é também necessário observar o solo. A terra está seca, o coração está seco, a semente está aqui, ó. Como é que está o coração? Como é que estão os ouvidos? Como é que está a mente? Se eu vir para a casa do Senhor preocupado com os meus problemas, eu não consigo absorver o que Deus tem para mim. E uma coisa eu digo, irmã: não deixa os problemas lá fora não. Deixa não, porque a hora que sair você pega ele de volta. Traz ele para dentro aqui, ó, diante do altar. Deus, eu não consigo resolver, ó, está nas tuas mãos. Para mim não dá mais, Senhor, está nas tuas mãos. Deposita no altar dele, você vai ver mudança de vida. Deus está tratando feridas aqui hoje. Eu não sei quais são as tuas feridas. Eu não sei quais são as tuas demandas, tristezas internas. Eu não sei se foi rejeição. Eu não sei se foi injustiça, se foi traição, se foi medo, se foi culpa, se foi comparação, se foi invalidação, abandono. Eu não sei, mas o Senhor está mandando te dizer: qualquer uma delas que te gerou raiz de amargura, hoje Ele está derramando bálsamo. Hoje Ele está tratando esta árvore. Hoje Ele está removendo de algumas terras para colocar na terra, no solo que é fértil. Ele está dizendo: eu não tenho pensamentos de mal para você. Eu tenho pensamentos de bem, de paz, para te dar o fim a qual eu planejei. Deus tem o melhor. Deus não deseja usar apenas a tua boca, a tua voz, as tuas mãos, os teus ouvidos, os teus pés. Deus quer te usar por completo. Só a tua presença, as pessoas olhar e ver mudança de Deus. Só o teu olhar acolhedor vão ver que houve transformação de Deus. Estão entendendo? Levanta a tua mão e repete comigo. Posição sem propósito é apenas privilégio. Posição com propósito é restauração. Você crê nisso? Crê nisso?
Você crê que Deus hoje tem essa diferença para você? Por isso que tem áreas na nossa vida que Deus vai colocando, ajustando, elaborando, confrontando, tratando, para que essas raízes possam também se alimentar dos frutos. Sabia disso? Que as nossas raízes se alimentam dos nossos frutos. A gente não apenas tem fruto para o outro, a gente tem fruto para a nossa raiz também. E há uma diferença grande, porque folhas impressionam de longe, sim ou não? Mas fruto só é descoberto de perto. Quando a gente olha alguém de longe, a gente fala, nossa, que bênção, que maravilhosa, que maravilha. Você já fez isso, irmãs? Eu lembro uma vez, uma época, quando eu era mais jovem, eu vi um irmão pregar, e eu falei assim, meu Deus, que bênção, que homem de Deus. E na época, eu congregava na igreja Deus é Amor. Quem já ouviu falar? Imaginem, rígida. E ali eu vi aquele irmão pregando, eu falei, que bênção, né? E fui lá no final, porque na Deus é Amor tem o costume de pedir oração no final. Quem sabe disso, né? E lá no final fui pedir oração para ele. Aí eu vi ele falando para todos os irmãos que estavam na minha frente, eu ouvi de longe, ele falou assim, eu não coloco as minhas mãos na cabeça de qualquer um. Eu não oro por qualquer um. Eu já preguei a palavra e estou me retirando. Se você recebeu, amém. Se não recebeu, folhas impressionam de longe. Frutos só é descoberto de perto. Folhas representam aquilo que a gente mostra na aparência. Fruto revela quem nós somos de verdade no caráter. É isso que o Senhor está falando para nós. Folhas abrem portas. Fruto revela o que nós podemos nos tornar quando a porta estiver aberta. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Às vezes tem pessoas que são humildes, né, pastora? Pastor, vocês que conhecem melhor de obra. Às vezes a pessoa é humilde, quietinha, né, toda dedicada. Aí vai lá, olha, vou te dar um cargo. Deu o cargo, acabou, subiu para a cabeça. Já se sente mini Deus, mini deusa. Já conhece gente assim? Conhece? Por isso que o Senhor está dizendo, ei, eu não quero que você tenha uma aparência religiosa. Eu não quero que você tenha uma espiritualidade vazia, mas eu quero que você tenha fundamentos na minha palavra. A pergunta não é, como que as pessoas estão me vendo? Tenho muitos seguidores? Sou conhecida? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, o que Deus encontra em mim quando Ele olha para mim? O que Ele vê em mim? Porque Deus não está procurando uma geração que impressiona. Deus está procurando aquele que frutifica de verdade na videira que é Ele. E quem frutifica para outras pessoas nunca consegue ver o que Deus tem a cada dia. Por isso que Ele diz, eu te dou um novo mandamento. Ame uns aos outros. Ah, mas eu tenho que amar aquela pessoa chata? Tem. Ah, mas eu tenho que amar aquela pessoa que me feriu? Tem. Você não precisa trazer para sua casa, mas tem que amar. Deus está dizendo para nós aqui hoje, levanta a tua mão, quero ministrar sobre a tua vida. Você terá, toma posse em nome de Jesus, você terá uma palavra que vai gerar esperança. Um testemunho que vai fortalecer vidas. Uma oração diferenciada que vai sustentar a tua família e a família dos outros.
Você será uma mulher, uma mãe que vai influenciar teus filhos e influenciar gerações. Será uma mulher curada que vai curar outras mulheres. Será uma discipuladora que foi discipulada e vai conseguir atrair outras vidas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está dizendo: fui eu que te escolhi, fui eu que te nomeei, fui eu que te direcionei, fui eu que estou guiando os teus passos, fui eu que declarei sobre a tua vida que aqui hoje, tudo que você passou, eu permiti para o meu nome ser glorificado e você vá ter fruto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não será um fruto momentâneo, vai ser um fruto eterno, porque fruto momentâneo é herança, mas fruto eterno é legado, e nós vamos deixar legado nessa terra, que quem ouvir falar no nosso nome, vai saber que é Deus que nos levantou aqui nessa terra. Deus está dizendo: ei, eu não quero somente fruto, eu não quero só mais fruto, eu quero é muito fruto, diz o Senhor. É muito. Aleluia. Levante-se, irmãs. Aleluia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Enquanto as nossas irmãs cantoras se preparam para subir, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do lado e diga: ei, a tua vida se parece com Cristo? Você tem produzido paz ou conflito? Suas palavras têm curado ou machucado? Tem aprendido a perdoar? Tem domínio próprio sobre as suas reações? Sua intimidade com Deus cresceu ou diminuiu? Existem áreas que você está tentando lutar para não podar? Está entendendo? Segure na mão dela aí que nós vamos orar agora. Quando a gente frutifica, irmãs, nós cumprimos o propósito da semente. Mesmo que a semente pareça pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, mas quando cresce, chega a mais de 40 metros de altura. Então olha que coisa linda que o Senhor está falando para nós. Quando o nosso caráter muda, Deus é glorificado. Quando a nossa família recebe e percebe a transformação da nossa vida, Deus é glorificado. Quando as nossas feridas deixam de guiar os nossos passos e as nossas atitudes, Deus é glorificado. Quando os nossos dons glorificam a Deus para servir o próximo, Deus é glorificado. Quando a nossa história produz vida, Deus é glorificado. Então que nós possamos hoje entender, seja qual for a estação, se a estação for de poda, de silêncio, de sufoco, de raízes profundas, se a nossa estação for no momento em que Deus tira algo da nossa vida, seja qual for a estação, Deus está dizendo: ei, eu estou trabalhando no escondido, no secreto. Deus é aquele que nos vê no secreto. Fecha os teus olhos aí, eu quero orar. E logo depois, os nossos irmãos irão louvar ao Senhor. E você adore de coração. E se você sentir no coração de vir aqui na frente: irmão, eu não consigo perdoar. A minha vida está todo dia a mesma coisa. Não está dando para continuar do jeito que eu estou. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Irmã, estou enferma, estou com medo de ir no médico, não quero saber o que eu tenho. A minha situação no meu lar está difícil, eu ando numa tristeza profunda, numa angústia de alma, e eu não sei que rumo tomar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não resista à voz de Deus. Não fique aí com vergonha, não. Venha, eu não estou expondo ninguém, nós estamos aqui para orar, interceder pela vida de vocês. Fecha os teus olhos.
E você que sente, vem aqui na frente. Vamos orar. Repete comigo assim: Senhor Jesus, queremos permanecer em Ti, Senhor. Sonda as nossas raízes. Trata o nosso coração. Poda tudo aquilo que impede o crescimento. Que não sejamos conhecidas apenas pelas folhas, apenas pelos títulos ou pelas aparências, mas que sejamos conhecidas pelos frutos. Produz em nós, Senhor, a transformação de vida. Que essa semente germine esperança aos outros. Que nossa família, que nossa igreja, que nossa geração possa experimentar o fruto daquilo que o Senhor realizou em nós. E que tudo que eu ouvi hoje, que eu recebi hoje, que eu tomei posse hoje, venha ser para a Tua glória. E que a partir de hoje eu receba a Tua vontade e aceite obedecer a Tua palavra, para que tudo venha a ser novo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, eu quero orar por essas vidas que vieram na frente. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministramos sobre a vida destas mulheres, Senhor, a cura nesta alma. Seja, Senhor, as feridas. Seja, Senhor, meu Deus, rejeição, abandono. Seja, Senhor, tristezas, decepções, desespero. Ministramos sobre elas, Deus, a cura que vem do céu. Que haja um novo tempo. Que haja, Senhor, meu Deus e meu Pai, a liberação de perdão. Que tudo aquilo que está travando a vida dela cai por terra agora. Qualquer tipo de enfermidade seja repreendido agora, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu ministro, Senhor, meu Deus, cura. Cura esta psique. Cura esta alma. Cura a ferida deste coração. Cura, Senhor, meu Deus e meu Pai, o rim, o sangue, os ossos, os nervos, a pele, em nome de Jesus. Todo mal que saia, todo mal cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, haverá alegria, haverá abundância da Tua presença. Haverá um novo tempo, haverá, Senhor, motivação, a motivação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libertação, é libertação, é libertação, é transformação. Esta árvore vai florescer, esta árvore vai frutificar, esta árvore vai crescer, em nome de Jesus. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas e se casa em feliz. É novo, Deus, é novo. Na terra é novo, é novo, é novo, é novo. Calama, xeramanaraca, xeramana, alegria calamanara, xeramara. e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé.
hoje Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não usar na promessa que me dizia, essa promessa que garantia ainda há esperança para a flor cortada novamente crescerá. O cheiro das águas e se Olha aí, tem renovo, tem lágrimas, tem vida, tem alegria, tem paz, tem a presença dele, a presença dele, é a presença dele. Você não será mais a mesma, não será mais a mesma. Saia daqui diferente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai começar a regar, vai ser tão lindo o testemunho que você